Você sabe qual é a forma mais correta de descongelar os salgados sem perder a qualidade? Descongelar direto no forno ou no micro-ondas? Como descongelar salgados de fermentação congelados? Essa é uma das dúvidas mais frequentes para quem trabalha ou quer trabalhar com salgados congelados diariamente. Neste vídeo, eu vou responder as 6 perguntas mais frequentes sobre cada um dos 4 processos. São 4 blocos com 6 perguntas sobre cada um dos 4 processos de congelamento que mostramos no vídeo anterior. Eu tenho 12 perguntas diferentes que seguidores fizeram no vídeo sobre congelamento. Então preste bastante atenção nessas 12 perguntas. Talvez uma delas seja exatamente a sua dúvida. Primeira pergunta: qual é a melhor opção para descongelar os salgados? A melhor opção é fazer o descongelamento lento dentro da geladeira, entre 2 e 5 graus por 8 a 12 horas, mantendo os salgados dentro da própria embalagem. Esse processo preserva melhor a textura, evita excesso de umidade e proporciona um aquecimento mais uniforme. Após serem descongelados, existem as seguintes opções. Para os salgados assados, aqueça o forno por aproximadamente 10 minutos, entre 180 e 190 graus, e aqueça os salgados por 5 a 10 minutinhos. Agora para os salgados pré-assados, aqueça o forno por aproximadamente 10 minutinhos, entre 180 e 190 graus, como acima, e termine o assamento por 10 a 15 minutinhos, dependendo do seu forno, é claro. Salgado crus, sem fermentar, arrume-os nas assadeiras, deixando espaço entre cada um. Depois, deixe crescer até dobrar de volume e asse entre 180 e 200 graus por mais ou menos de 20 a 25 minutos, dependendo do seu forno. Agora para os salgados crus, fermentados, arrume-os nas assadeiras e asse entre 180 e 200 graus por 20 a 25 minutos, dependendo do seu forno. Pergunta 2. Pode retirar os salgados crus do freezer ou do ultracongelador e colocar direto no forno aquecido para descongelar? A resposta é não. O correto é descongelar primeiro dentro da geladeira. Se forem salgados crus sem fermentar, após o descongelamento, eles ainda precisarão crescer antes de serem assados. Se forem salgados crus já fermentados, arrume as assadeiras, faça a decoração do seu gosto e depois leve para assar normalmente. Colocá-los diretamente no forno prejudica o desenvolvimento da massa, provoca condensação e deixa os salgados úmidos na superfície. Tudo isso compromete a qualidade final do seu produto. Pergunta 3. Posso retirar o salgado assado ou pré-assado do freezer ou do ultracongelador e levar direto para o forno ou para o micro-ondas para aquecer? O ideal é não. Primeiro faça o descongelamento lentamente dentro da geladeira. Esse procedimento vale praticamente para todas as situações que eu estou explicando neste vídeo. É importante descongelar sem provocar a condensação e sem causar o choque térmico na massa. Depois de descongelados, aqueça os salgados no forno para manter a textura e a crocância do seu produto. O micro-ondas pode ser utilizado apenas quando a praticidade for mais importante do que a qualidade do seu salgado. Eles até esquentam, mas perdem a crocância e ficam com aquela textura, sabe, aquela estrutura, aquela textura muito mole? É geralmente assim que acontece quando você faz isso no micro-ondas. Quarta pergunta: pode usar micro-ondas para descongelar os salgados assados? Não, a resposta é não. O processo correto é descongelar primeiro dentro da geladeira, num processo lento, e depois aquecer normalmente no forno. Se for apenas para consumo próprio e você não se importar com a textura, até pode utilizar o micro-ondas. Agora, para quem trabalha com vendas, quer um produto mais prático, mais bonito, mais crocante, o melhor conselho continua sendo não. Faça isso no forno. Quinta pergunta: qual a durabilidade dos salgados depois de assados? Em temperatura ambiente, o ideal é consumir os salgados no mesmo dia. Sobre refrigeração, normalmente podem permanecer por até 3 dias, desde que armazenados corretamente, hein? Para períodos maiores, o recomendado é fazer o congelamento como eu indiquei no vídeo anterior. Deixar congelado de 2 a 3 meses, vai depender da qualidade do seu produto. Pergunta número 6. Quando os salgados estão congelados e assados, descongelam no forno ou no micro-ondas? O ideal é descongelar primeiro na geladeira e depois aquecer no forno entre 180 e 190 graus, por aproximadamente 5 a 10 minutos. O micro-ondas deve ser utilizado apenas quando a rapidez for prioridade para você. Mas lembre-se de que você perderá a crocância, a característica e a qualidade do seu salgado. Sétima pergunta: por que os salgados murcham depois de assados se entram grandes no forno? Isso acontece quando existe excesso de fermentação. A massa não tem força suficiente para crescer além do que já cresceu durante a fermentação.
a estrutura da massa não consegue se estabilizar e o salgado começa a perder força e volume quando estiver assando. Também pode acontecer por temperatura inadequada, massa fraca ou tempo insuficiente de forno. Esses fatores fazem com que os gases internos escapem e o salgado acabe perdendo volume. Oitava pergunta. Quando a produção é pequena, qual é o melhor processo de congelamento, chefe? Bom, para pequenas produções, o mais prático é congelar os salgados já assados. Assim, basta descongelar corretamente, como eu indico em todas as perguntas que eu citei aqui, e aquecer somente a quantidade necessária para o consumo. Mesmo eu afirmando que o melhor processo é congelar os salgados crus sem fermentar, nesse caso, como o consumo costuma ser pequeno, o interessante é assar, congelar e depois seguir corretamente o processo de descongelamento e aquecimento explicado anteriormente. Para os salgados assados congelados no delivery, qual é a melhor opção de se descongelar e manter aquecido com qualidade, chefe? Bom, descongele primeiro dentro da geladeira, como eu sempre estou indicando aqui. Depois, aqueça no forno entre 180 e 190 graus por aproximadamente 5 a 10 minutos e em seguida, embale imediatamente em embalagens apropriadas para alimentos quentes para delivery, mantendo o calor sem acumular excesso de vapor. 10ª pergunta. Quando terminar de sovar a massa, precisa deixá-la descansar antes de modelar, chefe? Sim, principalmente quando a massa apresenta muita resistência durante a modelagem. Um descanso de aproximadamente 10 a 20 minutos facilita a modelagem, reduz a tensão do glúten e melhora o acabamento final dos seus salgados. 11ª pergunta. Faço esfirras assadas e congeladas. Como faço para aquecer e entregar em uma lanchonete, chefe? Bom, primeiramente, você precisa saber exatamente qual será a quantidade da entrega. Separe essa quantidade e descongele na geladeira por 8 a 12 horas. Depois aqueça em forno pré-aquecido, 180, 190 graus, por aproximadamente 5 a 8 minutos, apenas para atingir a temperatura ideal de consumo. Logo em seguida, embale corretamente para preservar toda a qualidade do seu salgado. 12ª pergunta. Chefe, faço salgados assados e congelo para consumo. Como faço para descongelar, aquecer, tempo e temperatura? Bom, retire do freezer e deixe descongelando na geladeira por 8 a 12 horas, como eu venho falando em todas as perguntas aqui. Depois aqueça em forno pré-aquecido entre 180 e 190 graus por 5 a 10 minutinhos, dependendo do tamanho do salgado. Aguarde de 1 a 2 minutos após retirar do forno antes de servir. Isso faz toda a diferença. Esse método preserva melhor a textura, o sabor e a qualidade do seu salgado. Agora nós vamos responder as perguntas dos blocos, os 4 blocos sobre as 4 questões de congelamento dos processos de congelamento do vídeo anterior. Agora nós vamos ter 6 perguntas para cada bloco e você vai sanar as suas dúvidas se você tiver sobre essa situação que nós fizemos no outro vídeo de congelamento. Para isso tem um descongelamento. Então agora nós vamos ver as perguntas e as respostas dos 4 blocos. Vamos começar então pelo bloco 1. Massa congelada crua, sem fermentar. Pergunta 1. Chefe, posso tirar do freezer ou do ultracongelador e colocar direto para crescer? A resposta é não. O ideal é fazer um descongelamento lento e controlado dentro da geladeira. Retire os salgados do freezer na noite anterior e deixe-os dentro da própria embalagem. Esse processo reduz o choque térmico, evita o excesso de umidade e ajuda a preservar toda a estrutura da sua massa. No dia seguinte, os salgados estarão descongelados e prontos para iniciar a fermentação. Esse é o método que costuma oferecer os melhores resultados. Algumas pessoas preferem retirar os salgados das embalagens, acomodá-los nas assadeiras e colocá-los em uma estufa climática, para quem possui esse equipamento. Esse processo também pode funcionar, desde que a temperatura e a umidade sejam controladas. Pergunta número 2. Posso descongelar em temperatura ambiente? A resposta é não. O mais seguro é retirar os salgados do freezer e começar o descongelamento dentro da geladeira. Evite retirar diretamente do freezer ou do ultracongelador e deixá-los na bancada por várias horas descongelando. Isso provoca condensação, pois uma temperatura extremamente fria entra em contato com a temperatura ambiente, o resultado normalmente não será bom. A parte externa do salgado pode descongelar rapidamente, enquanto o centro do salgado continua congelado. Isso faz com que a fermentação aconteça apenas de maneira desigual no seu salgado. Também pode aumentar o excesso de umidade sobre os salgados, prejudicar a massa e comprometer o acabamento. E na hora de pincelar os ovos e decorar com queijo ralado, gergelim ou outro ingrediente, o resultado pode não ficar uniforme. Quer oferecer um produto diferente
e com muito mais qualidade? Faça cada etapa corretamente. É o cuidado durante todo o processo que ajudará você a entregar um salgado muito melhor para seus clientes. Pergunta número 3. Depois de descongelar, quanto tempo demora para crescer? Isso depende muito da temperatura ambiente. Em dias quentes, normalmente pode levar entre 1 e 2 horas. Em dias frios, pode levar 3 horas ou até mais. Mas não fique preso apenas ao relógio. Observe a massa, a quantidade de fermento utilizada e a maneira como os salgados estão se desenvolvendo. Em alguns dias, a fermentação pode acontecer muito mais rápido. Em outros, pode demorar um pouco mais. O salgado deve aumentar bastante de volume ou dobrar de tamanho antes de ir ao forno. Esse tempo poderá ser menor quando você utilizar uma estufa climática ou uma estufa de crescimento, pois nelas é possível controlar melhor a temperatura e a umidade. E não se esqueça do acabamento, hein? Pincele com ovos e faça a decoração que desejar. Além de proporcionar cor e beleza, um bom acabamento valoriza o produto e desperta ainda mais a vontade de compra dos seus clientes. Pergunta número 4. Como sei que o salgado está pronto para assar? Quando o salgado dobra de volume ou estiver muito próximo disso. Geralmente, esse é o método que praticamente todo profissional utiliza. Tá bom? Então, espere o crescimento dele quando ele desenvolve e praticamente ele dobra de volume. Aí é o processo que você pode já começar o assamento, a decorar e depois assar. Pergunta número 5. Qual temperatura devo assar o salgado, chefe? Bom, isso é relativo. Pré-aqueça o forno por aproximadamente 10 minutinhos mais ou menos. Depois asse o salgado entre 180 e 200 graus por aproximadamente 15 a 25 minutos. Vai depender muito do tipo de salgado e do seu tamanho. Essa temperatura pode variar de acordo com o tipo de forno que você utiliza, o tamanho dos salgados, a quantidade colocada nas assadeiras e também as características da sua receita. O importante é trabalhar com uma temperatura estável. Assim, o salgado continua se desenvolvendo dentro do forno, assa por igual e não resseca com facilidade. Lembre-se, hein, de que cada forno tem um comportamento diferente. Por isso, faça testes até encontrar a temperatura ideal e o tempo mais adequados para a sua produção. Pergunta número 6. Chefe, para delivery, como faço o processo de descongelamento? Quando você trabalha com delivery de salgados prontos para consumo, o ideal é realizar todo o descongelamento e toda a fermentação dentro da sua própria produção. Retire os salgados do freezer ou do ultracongelador, onde quer que você tenha colocado, na noite anterior e deixe-os descongelando dentro da geladeira. Esse é o melhor processo que existe. No dia seguinte, coloque-os para fermentar até atingirem o ponto correto. Depois faça o acabamento, pincele os ovos, coloque a sua decoração desejada e asse normalmente. Após o assamento, embale corretamente e envie o produto já pronto para o seu cliente. Mas lembre, se você tem uma estufa climática, algo que você possa controlar e não ter o tempo de deixar isso a noite toda descongelando, use uma estufa climática que vai te ajudar muito também nesse processo. Agora vamos para o bloco 2. Massa congelada crua já fermentada. Pergunta 1. Como devo fazer o descongelamento corretamente, chefe? Bom, esse é um ponto que exige bastante cuidado. Não coloque o salgado congelado diretamente no forno. Primeiro, faça o descongelamento lento dentro da geladeira, de preferência durante toda a noite anterior. Depois, retire os salgados da geladeira e deixe por alguns minutos em temperatura ambiente apenas para reduzir o excesso de frio. Em seguida, faça todo o acabamento. Pincele os ovos, decore se desejar e leve ao forno já aquecido. A temperatura pode ficar entre 180 e 200 graus, dependendo do seu forno, do tamanho dos seus salgados e também da sua receita. Pergunta 2. Ela precisa crescer novamente depois que terminar o descongelamento? Não. Essa massa já foi congelada depois de atingir o ponto correto de fermentação. Depois de descongelada, ela precisa apenas perder o excesso de frio antes de receber o acabamento e seguir diretamente ao forno. Se você deixar o salgado fermentando novamente por muito tempo, poderá ocorrer excesso de fermentação. O salgado poderá perder a estrutura, ficar murcho e apresentar um resultado inferior depois do processo de assamento. Por isso, observe sempre o comportamento da massa. Ele não precisa dobrar de tamanho novamente. Por isso, observe sempre o comportamento da massa. Ela não precisa dobrar de volume novamente. Pergunta número 3. Posso pincelar ovos depois do descongelamento? Sim, esse é um excelente momento para fazer todo o acabamento. Pincele delicadamente, sem apertar ou pressionar a massa durante o processo. Assim você preserva o volume da fermentação e consegue uma coloração muito mais bonita depois do assamento. Se desejar, também poderá decorar com queijo ralado, parmesão, orégano, gergelim ou outro ingrediente, adequado para o seu produto.
Faça tudo cuidadosamente, para não pressionar a massa já fermentada. Pergunta número 4. Qual temperatura devo utilizar para fazer o assamento, chefe? Entre 180 e 200 graus. O forno deve estar ali previamente aquecido. Nunca coloque os salgados em um forno completamente frio ou sem ter atingido a temperatura ideal. O calor inicial ajuda a massa a continuar a se desenvolver dentro do forno e melhora o acabamento final do seu salgado. Mas a temperatura precisa estar ajustada conforme o tamanho do produto, o comportamento do forno e também da sua receita. Pergunta número 5. Quanto tempo leva para assar corretamente, chefe? Normalmente o assamento pode levar entre 20 e 30 minutos, dependendo do seu forno, ou 25 minutos, mas esse tempo não é uma regra fixa. Ele depende do tamanho dos salgados, da quantidade colocada dentro do forno, do tipo de assadeira e também do equipamento utilizado. Observe principalmente a coloração da superfície e o assamento da parte inferior. Quando o salgado estiver dourado, bem assado e com estrutura firme, normalmente estará pronto. Pergunta número 6. Chefe, para delivery, como faço corretamente o processo de descongelamento? Nesse processo existem duas possibilidades diferentes. Se o cliente for receber o salgado pronto para consumo, você deve fazer todo o descongelamento dentro da geladeira e da sua produção. Depois, pincele os ovos, faça toda a decoração, asse normalmente e envie o produto já pronto. Se a proposta for vender o salgado congelado para o cliente assar em casa, entregue-o ainda congelado, acompanhado das instruções bem claras e completas. Explique que ele deve deixar o produto descongelando lentamente dentro da geladeira, de preferência durante toda a noite anterior. Depois, deve retirar da geladeira, esperar alguns minutos para diminuir o excesso de frio e assar em forno, previamente aquecido entre 180 e 200 graus. Como o salgado já foi congelado e fermentado, o cliente não deve deixá-lo crescendo novamente por várias horas. O objetivo é apenas descongelar, reduzir o excesso de frio, fazer o acabamento, caso ainda seja necessário, e levar diretamente ao forno para fazer o seu assamento. Isso tem que ser bem explicado num panfletinho que você pode colocar dentro da embalagem ao entregar para o seu cliente. Bloco 3. Salgados semi-assados congelados. Pergunta 1. Preciso descongelar antes de aquecer os salgados? Sim, esse detalhe pode fazer toda a diferença no resultado final do seu produto. Quando o salgado vai congelado diretamente para o forno, a parte externa pode aquecer rapidamente, enquanto o centro continua frio. Por isso, o ideal é deixá-lo descongelando lentamente dentro da geladeira durante o período da noite, entre 8 e 12 horas. Depois, leve ao forno apenas para finalizar o assamento, aquecer o interior e melhorar a cor, a textura e a crocância. Pergunta 2. Quanto tempo preciso aquecer os salgados? Normalmente entre 5 e 10 minutos, mas esse tempo pode variar conforme o tamanho do salgado e a potência do forno utilizado. Lembre-se de que ele não precisa passar por um assamento completo novamente. Ele já passou pela primeira etapa do processo de assamento. Agora o objetivo é apenas terminar o processo, aquecer corretamente e devolver a textura ideal. Faça sempre alguns testes até encontrar o tempo ideal para o seu produto. Pergunta 3. Qual temperatura devo utilizar para finalizar o assamento? Utilize uma temperatura entre 180 e 200 graus. O forno deve estar completamente aquecido antes de receber os salgados. Uma temperatura inadequada ou um tempo excessivo de forno pode prejudicar bastante o resultado final dos seus salgados. Se o forno estiver muito quente, a parte externa poderá escurecer antes que o interior seja totalmente aquecido. Por isso, faça testes com o seu produto e também com o seu forno. Cada equipamento apresenta um comportamento diferente, por isso é sempre bom, antes de você desenvolver as encomendas, levar aos clientes, faça teste antes para que tudo dê certo e você faça tudo corretamente e agrade os seus clientes. Pergunta número 4. Como evitar que o salgado fique ressecado depois de aquecido? Não deixe o salgado tempo demais dentro do forno. Assim que ele estiver completamente aquecido, com boa textura e a crocância desejada, retire imediatamente do forno. O excesso de tempo no forno é uma das principais causas do ressecamento dos salgados. Também evite aquecer o mesmo produto mais de uma vez. Cada novo aquecimento retira mais umidade da massa e pode comprometer a qualidade final do seu produto. Pergunta 5. Chefe, depois de aquecido, ele parece recém-feito? Bom, é uma boa pergunta. Sim, quando o congelamento, o descongelamento e a finalização são feitos corretamente, o resultado pode ficar muito próximo de um salgado recém-assado. Essa é uma das grandes vantagens da técnica do semi-assado. O produto pode ser finalizado próximo do momento do consumo e chega ao cliente com um excelente aroma, temperatura agradável e uma ótima textura.
Muitas pessoas nem conseguem perceber que aquele salgado foi congelado anteriormente e assado posteriormente. Então é muito bom fazer tudo corretamente. Pergunta número 6. Chefe, para delivery, como faço corretamente o processo de descongelamento? Esse é um dos processos mais interessantes para quem trabalha com delivery ou vende salgados para o cliente finalizar em casa. Você pode entregar o produto ainda congelado, desde que esteja devidamente embalado e acompanhado de instruções bem claras. Oriente o cliente a retirar o produto do freezer e descongelar lentamente dentro da geladeira. Depois ele deve aquecer o produto e finalizar em forno previamente aquecido entre 180 e 200 graus. O tempo normalmente fica entre 5 e 10 minutos, mas deve ser ajustado conforme o tamanho do salgado e também o forno utilizado. Como o produto já está parcialmente assado, o risco de erros costuma ser muito menor. O cliente consegue finalizar o salgado praticamente no momento do consumo, obtendo um produto com aparência, aroma e textura muito próximo de um salgado recém-saído do forno naquele momento. Esse sistema funciona muito bem para vendas destinadas a residências, cafeterias, lanchonetes, padarias e pequenos comércios. Bloco 4. Salgados totalmente assados e congelados. Pergunta 1. Precisa descongelar antes de aquecer os salgados? Sim, o ideal é fazer um descongelamento lento e controlado dentro da geladeira, como eu venho indicando em todas as perguntas aqui. Assim o forno será utilizado apenas para aquecer o produto e recuperar boa parte da textura original. Quando o salgado é colocado diretamente no forno ainda congelado, a parte externa aquece rapidamente, enquanto o centro do salgado continua frio. Isso pode comprometer a qualidade do salgado, a textura e até o sabor do produto final. Pergunta 2. Quanto tempo os salgados devem permanecer no forno? Normalmente entre 5 e 10 minutos. Faça sempre alguns testes, pois esse tempo depende do tamanho do salgado, do tipo de recheio e também do forno utilizado. A intenção não é assar novamente. O objetivo é apenas aquecer o interior do salgado e devolver a temperatura, a aroma e a parte da crocância assim que o produto estiver completamente aquecido. Retire imediatamente do forno, aguarde de 1 a 2 minutinhos e já pode servir ao seu cliente. Pergunta 3. Qual temperatura devo utilizar para fazer o aquecimento? Trabalhe entre 180 e 200 graus. O forno deve estar previamente aquecido. Não utilize uma temperatura muito alta para tentar acelerar esse processo. Isso pode escurecer ou até queimar a superfície do salgado, enquanto o centro continua frio. A melhor combinação de tempo e temperatura será encontrada através de alguns testes com o seu forno e com o tamanho dos seus salgados. Pergunta 4. Posso utilizar o micro-ondas? Pode, mas somente quando não houver outra opção disponível. O micro-ondas aquece rapidamente, porém tende a deixar a massa mais mole e muito menos crocante. Sempre que possível, utilize um forno convencional, forno turbo ou outro tipo de equipamento, adequado para aquecimento de salgados. O resultado será muito melhor. Pergunta 5. Como deixar o salgado com aparência de recém-saído do forno? Depois de aquecer, deixe o salgado descansar por aproximadamente 2 ou 3 minutinhos antes de servir. Esse pequeno descanso ajuda a distribuir melhor o calor e a estabilizar a umidade da massa. Também é importante não deixar tempo demais dentro do forno, hein? O ponto ideal é aquecer completamente sem ressecar o produto. Pergunta 6. Chefe, para delivery, como faço corretamente o processo de descongelamento? Esse é o processo mais simples para o cliente. Você pode entregar o produto congelado corretamente embalado e identificado com todas as informações necessárias. Oriente o cliente a deixar descongelando lentamente dentro da geladeira. Depois, ele deverá aquecer por aproximadamente 5 a 10 minutos em forno previamente aquecido. O tempo e a temperatura podem variar conforme o forno utilizado pelo cliente e o tamanho do salgado. Se ele utilizar forno convencional ou forno turbo, o resultado será muito melhor do que utilizando o micro-ondas. Isso acontece porque o produto recupera grande parte da crocância e da textura original. Essa técnica pode ser utilizada por quem vende para os consumidores finais, mercados, conveniências, cafeterias e diversos outros estabelecimentos. Mas lembre-se sempre de orientar corretamente o seu cliente, hein? Quanto mais claras forem as instruções, melhor será a experiência de consumo do produto. Bom, chegamos ao final das perguntas e respostas aqui desse vídeo. Espero que este vídeo tenha esclarecido as principais dúvidas sobre o descongelamento, o assamento e o aquecimento dos salgados congelados. Se ainda ficou alguma pergunta, escreva aqui nos comentários. Eu sempre acompanho as dúvidas de vocês e as perguntas mais repetidas poderão virar um próximo vídeo aqui no canal. Se este conteúdo ajudou você, deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo com quem trabalha com salgados ou está começando neste ramo.
se inscreva aqui no canal, ative também os sininhos das notificações para não perder os próximos conteúdos e sempre aquele like lindão para nós, que isso ajuda bastante. Aqui você encontra técnicas profissionais que podem ajudar você a melhorar a sua produção, evitar desperdícios, vender com mais qualidade e aumentar os resultados do seu negócio. E para você que deseja se aprofundar ainda mais, conheça também a minha biblioteca de e-books profissionais. São mais de 200 receitas de padaria e confeitaria, além de técnicas, dicas e conteúdos desenvolvidos ao longo de quase 4 décadas de experiência profissional. São materiais preparados para ajudar tanto quem está começando, quanto quem já trabalha na área e deseja ampliar sua produção e seu conhecimento. O link, é claro, para conhecer a biblioteca de e-books está aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe você, a sua família e seu trabalho. E até o próximo vídeo. Tchau!